que seria possível a gente mandar alguma missão para tentar interceptar um cometa? Eu acho que com essa velocidade que ele está é impossível, mas existe algum projeto de missão que você tenha conhecimento? Que eu saiba, não. Mas Eu sei que a sua tese, a tese dele é disso, tá, gente? Tá? Mas Não nem- para cometa, Mas tá? nem Mas colisão? Mas Quê? existe isso? Tipo, não tem como você mandar algum satélite para colidir? espera aí, você quer que ele jogue mais lixo pro espaço? Deixa ele seguir a trajetória. Não, vamos lá. Rodolfo, me ajude nessa. Ele tá querendo destruir. Cara, explodir o negócio, Não, vamos não explodir o pode. negócio, Rodolfo, vamos lá. A gente que cuida do espaço. Não, explodir o não vamos lá. na verdade, colisão é até um negócio que já foi feito várias vezes. Né? Teve aquela última, a DART. A DART teve uma, também chama, para fazer coro com o filme, Deep Impact, do JPL. Teve alguma outra também que eu já não me lembro mais, que também eu não sou uma enciclopédia, né? Ainda bem. Mas o que a Cláudia está falando que é interessante, o que você está falando mesmo? Sobre você mandar alguma coisa para colidir ou para pousar, para a gente poder fazer. A gente sabe que já teve, né? Que é o que você tem falando. Mas o risco disso também. Não, não dá para dar uma resposta fechada para isso, porque você tem que parar e fazer uma análise de missão. Então, são muitas variáveis que a gente pode tentar, né? Como é uma órbita hiperbólica, ele tem uma tendência a ter uma velocidade muito alta. Então, você vai ter que, se você quer fazer uma sonda pousar nele, coletar a amostra bonitinho, você vai ter que fazer o que a gente chama uma manobra de rendezvous, que é basicamente fazer um match, fazer um igualamento da velocidade da espaçonave com a velocidade do cometa. Se ele está numa velocidade muito grande, você imagina... Para colidir é só passar na frente. Para colidir já é um pouquinho mais fácil. Colidir ali, pô! Só que aí tem a energia lá, hein? Ó, lembra daquilo que você acabou de falar. A questão passa a ser, feita a colisão, a gente faz o quê? Como a gente coleta esse dado? Você vai precisar, talvez, de uma segunda espaçonave para fazer observação? Sim. A gente tem um limite de tempo limitado. Sabe o que eu lembrei? Aconteceu um caso muito bom, cara. Foi muito bom. Eu não lembro que missão que foi, mas que de fato rolou uma colisão com um asteroide. Sim. E, obviamente, como qualquer colisão faria, vai mudar levemente ali a trajetória do asteroide. Que foi esse o objetivo, inclusive. E, cara, teve uma porrada de astrólogo processando as agências espaciais. Astrólogo? Astrólogo, cara. Porque mudou o mapa. Nossa, eu não sabia disso. Olha que bizarro, né, cara? Porque mudou o mapa ali, os caras processaram. Povo essa bom, questão viu? da DART é muito interessante, porque ela é basicamente um experimento em escala real para averiguar a deflexão de asteroides, ou seja, desviar um asteroide possivelmente rota de colisão com a Terra e ver como que comporta na vida real, né, em escala mesmo, com um asteroide de verdade, uma colisão de uma espaçonave para alterar a órbita de um asteroide. Né? No caso da DART, além de colidir, ele gerou outros resíduos e eles conseguiram mapear, né? Sim, inclusive tem uma série de espaçonaves. Tem acho que a Hera, uma segunda espaçonave que chegou, acho que ela já chegou lá e ela tem uma nave-mãe, ela solta alguns CubeSats também para fazer análise, para analisar esse local do impacto. Falar em nave-mãe aí, o pessoal vai pensar. Pois é. Nave-mãe só Independência Day. Nave-mãe só quer dizer que é uma espaçonave grande com alguns CubeSats ali dentro. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, uma outra coisa que polemizou. Antes disso, só um minuto. Guarda ela. Você já deu seu like? Você já está seguindo o canal? Já ativou o sininho? Se você não fez, você não merece estar seguindo aqui, não. Pode falar agora, mas eu sei que você vai dar o seu like. Porque a conversa está muito boa. Olha só, teve uma coisa que ficou muito polêmica, né? E que isso tem muito culpa, e é por isso que, na verdade, eu fiz aquela chamadinha daquele jeito, para aquele povo que ele lê o título da notícia, mas não vai ler a matéria depois. Então, isso polemizou total. NASA e outras agências espaciais ativam um sistema de segurança planetário. Explica esse diabo pro pessoal. O que é isso? A NASA ativou o sistema de segurança planetário por causa do 3 Atlas? Não, acho que nem tem isso, na verdade. Eu não desconheço, você sabe? Não, o que eu sei a respeito disso é que existe sim um sistema que regularmente eles fazem reuniões, eles sempre estão trocando essa informação. E que, por acaso, a reunião foi exatamente coincidente com o período que está passando 3 Atlas, mas não necessariamente foi por causa do 3 Atlas. Ela sempre acontece, que ssão essas reuniões onde eles sempre fazem testes, conversam. Como chama essa reunião? Puxa, agora você me deixou... então, mas que eles fazem
Pior que eu tenho todo esse material ali, mas a minha memória tá horrível. Mas eu deixo aqui para vocês, ó, vai deixar um card aqui explicando qual é o nome dessa missão, aonde eles conversam a respeito disso, conversam sobre esses objetos. Existe um diálogo entre os países, como que a gente trataria, ou como seriam tratados esses tipos de situação onde a gente tem risco iminente de colisão. E como é uma atividade que precisa ser mantida ao longo do tempo, existem reuniões que acontecem temporariamente, de vez em quando, e por acaso ela está acontecendo nesse momento, que é o 13 Atlas, ou aconteceu, né, no período. Então, não necessariamente ela foi feita por causa disso. Sim, eu perguntei o nome da reunião porque isso, como eu já desenvolvi alguns trabalhos na área, né, tem algumas reuniões periódicas, mas não é nada, não é um sistema de defesa. Sim. É mais um negócio de estudo, de dialogar, de pensar em formas do que poderia fazer. Até porque não é uma ameaça premente, um asteroide em rota de colisão com a Terra. Tem uma outra coisa que eu li, dizendo, também fazendo uma associação, que de fato existem vários telescópios, um conjunto de telescópios que estariam diretamente relacionados a essa questão de monitoramento de asteroides, que estariam apontados para o 13 Atlas, mas mais no sentido de calibrar, de treinar, calibrar, melhoramento de equipamentos mesmo, e isso iria acontecer dentro de um período de um ano, e começando do dia 25 de outubro. Vocês ouviram falar alguma coisa sobre isso ou não? Na verdade, eu li hoje isso na BBC. Isso aí me pareceu que faria algum sentido. E tem muita gente que está associando esse fato desses telescópios que eles nos servem para monitoramento de asteroides estarem apontados para o 13 Atlas, muita gente associou com esse tal sistema de segurança, mas nada a ver, né, no fim das Não, contas. você sabe não. Na verdade, todos os no caminho pelo qual esse cometa vai passar, todos os tipos de instrumentos que puderem estar observando, eles estão tentando realocar para observar, mas não é porque ele é uma ameaça, né? É porque é interessante, gente. Você imagina, é o terceiro objeto interestelar entrando aqui, passando e ele vai embora e não vai voltar. Porque ele não tem a órbita presa, né? Que nem ele explicou, não é extremamente elíptica, é hiperbólica. Ele vai embora e a gente nunca mais vai ver ele. Além disso, pelo que eu estou entendendo, é extremamente desafiador fazer Desafiador, medidas. Com a velocidade que ele está, é uma por conta da velocidade nunca vista. Enfim, perturbações que podem acontecer no correr da trajetória. Mas você sabe que isso que a gente está falando sobre missões para prevenção de, sei lá, para interceptação de algum objeto, é uma coisa que sim, tem sido estudada assim, tá? Inclusive, até com relação à cometa, tá? É que ainda é um projeto que deve sair mais para frente aí, eu li alguma coisa a respeito disso. A ideia é mandar alguns tipos de missões ou sondas que fiquem em locais estratégicos, por exemplo, próximo ao cinturão de Oort, que já estão estrategicamente posicionadas para o caso de vir algum tipo de objeto realmente que seja de risco, aí essa missão já está no espaço e aí ela pode fazer a perseguição ou acompanhar esse objeto mais de perto e aí sim, depois, trabalhar essa estratégia de colisão. Mas ainda não existe nenhuma que faz necessariamente isso, mas é projeto sim, isso é uma tendência para o futuro, né? E aí entra, eu acho que... Gente, produção, eu acho que a caneca dos meus amigos aqui tá vazia. Vocês não podem deixar eles assim. Então, vamos continuar aqui enquanto vai recarregando a canequinha dos meus colegas aqui. Muito interessante, eu estava dando uma olhada assim na sua tese, sabe? Do seu trabalho. Você pode contar pra gente um pouquinho do seu trabalho, da sua tese que você desenvolveu? A minha tese teve muito a ver com essa missão da arte que a gente falou há pouco, né? Ela foi a grande mote, a grande motivadora da minha tese, que foi pensar em defesa planetária, mas eu não foquei tanto assim especificamente em defesa planetária. Foi como um motivador mesmo. E eu tentei pensar em formas e estudos que pudessem ser relevantes para espaçonaves que têm esse objetivo, né, de defletir um asteroide em rota de colisão com a Terra. Mais voltado para a parte de engenharia. Então, mas uma coisa boa de você explicar para o pessoal, que acho que esse é um termo mais técnico. Defletir. O que é o ato de defletir? É só uma palavra bonita para falar desviar. Desviar. E no fim das contas é isso. Perfeito. Perfeito. Então a ideia é simplesmente essa. Então é um asteroide em rota de colisão com a Terra, você desvia ele. E daí tem diversas formas que você pode fazer isso.
A mais simples e que já foi testada, né, a missão DART, foi testada em 2022, é simplesmente pegar uma espaçonave, se ela puder ser bastante massiva, ou ser bastante grande, bastante, a gente fala coloquialmente, pesada, ela colidir com esse asteroide e, terceira lei de Newton, conservação do momento, transferir esse momento para o asteroide, desviar levemente a órbita dele e sair da rota de colisão com a Terra. Uma coisa que eu fico pensando esses asteroides, eles são monstruosos, eles são gigantes, né? Mas eu fico pensando aqui no quão, ainda assim, é ciência de precisão. Sim. Porque para você ter o controle desse desvio, não basta você acertar o asteroide. Para você ter total controle, a gente está falando de um corpo massivo e extenso. Então você tem que saber aonde você vai acertar o asteroide. Sim. O quão distante do centro de massa você vai acertar o asteroide. Então é uma matéria extremamente interessante e complexa. Não, né? Tem vários complicantes. Por exemplo, a missão DART, o objetivo dela é justamente esse: averiguar em escala real o que aconteceria se eu colidisse com o asteroide. Porque até então eles teriam feito experimentos na Terra, né, em laboratório, mas não se compara fazer um experimento no laboratório, por mais que você tente controlar o máximo possível as variáveis, é completamente diferente. Se pegar uma espaçonave de 1 tonelada e colidir com um asteroide de milhares, aliás, mais de milhões, número enorme de massa. É, uma massa gigantesca, mas talvez a massa a gente não tenha em mente, mas velocidade desses asteroides, assim, existe um intervalo? Não, varia muito. Varia Porque muito. você pode ter um asteroide que a gente chama de NEA, né? NEA, que é acrônimo para Near Earth Asteroids, ou asteroides próximos da Terra, que são asteroides que têm um tamanho de órbita muito próximo da Terra. Então, esses são os mais preocupantes de um ponto de vista de defesa planetária, e eles têm um privilégio em ser detectados, tentar ser detectados primeiros, né, para a gente catalogar todos e assegurar que não tem nenhum risco de colisão com a Terra. Até agora, nenhum, como eu já falei. Mas você tem outros asteroides, tem, por exemplo, os asteroides troianos de Júpiter, você tem outros asteroides pelo sistema solar, tem o cinturão de asteroides, e nunca se sabe, né, alguma perturbação pode acontecer, um sistema bastante complexo, e alguns ser levemente desviado, entrar numa trajetória que, em alguns dezenas de milhares de anos ou milhões de anos, entrar em rota de colisão.